aqui o capítulo 2 de Ezequiel, mas antes vamos ler aqui o versículo 18, o versículo 28 do capítulo 1, para que a gente tenha uma melhor compreensão aqui do texto. Ezequiel capítulo 2, de 1 a 7, mas antes iremos ler o versículo 28 do capítulo 1. Na minha versão, na versão que eu estou usando, está na página 1089 do Velho Testamento. Mas se você estiver usando outra versão, você vai ter uma outra paginação aí. Ezequiel capítulo 1, versículo 28, depois o 2 até o 7. Do versículo 28 do capítulo 1, diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o esplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles, seus pais, prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Que Deus nos abençoe e fale aqui ao nosso coração. Irmãos, Deus chama pessoas, né? E Deus chama pessoas para que as pessoas possam conhecer. Aqui nesse texto que nós acabamos de ver aqui, né, o profeta Ezequiel sendo chamado por Deus, e a gente só tem condições de responder, né, um chamado porque ele foi feito antes. Se eu respondo é porque alguém me chamou. Então eu só tenho condições de responder com fé, recebendo Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida, porque Ele me chamou primeiro, porque Ele quis se revelar a mim, porque Ele quis se apresentar a mim. E percebam os irmãos que Ezequiel tem aqui uma visão, que ele intitula aqui como visão da glória de Deus. E nessa visão, no final, aqui ele diz que, no versículo 28, esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Irmãos, essa postura aqui de Ezequiel, cair com o rosto em terra, né, expressa a atitude daquele que acabou de receber uma mensagem de Deus, aquele que acabou de ser chamado por Deus. Coisa boa é relacionar com novos convertidos, né? Então, quando a gente começa a relacionar com os novos convertidos, a gente percebe rapidinho, né, que alguém se converteu recentemente, cheio de entusiasmo, cheio de alegria, cheio de amor a Deus, disposto a fazer qualquer coisa, não coloca dificuldade em nada, né, se dispõe para fazer todas as coisas, expressa alegria, expressa, né, a sua indignidade. É comum a gente conversar com um novo convertido e ele começar a dizer que é indigno, que não merece a graça de Deus, que foi alcançado pela graça imerecida por parte do Senhor. Mas o tempo vai passando e eu não entendo o que vai acontecendo. Parece que as pessoas vão esquecendo. Nós já ouvimos algo parecido aqui. Parece que as pessoas vão se esquecendo, né, da graça de Deus, do chamado de Deus que nós não merecemos e da graça dele manifestada em Cristo que nós não merecemos. E parece que as pessoas vão achando, né, que merecem alguma coisa.
Parece que a gente vai, com o decorrer do tempo, achando que a gente pode estabelecer algumas coisas, que a gente tem uma certa justiça, e a gente deixa de relacionar com Deus com base na sua graça, na sua misericórdia, consciente da nossa indignidade, e parece que a gente passa, depois de um tempo, a relacionar com Deus com base na nossa justiça própria. Ou seja, com base, achando que há em nós algumas coisas boas, ou achando que a gente está fazendo algumas coisas boas que de repente outras pessoas não estão fazendo. Irmãos, esse texto aqui nós acabamos de ver Deus se revelando a Ezequiel. E quando Deus se revela, o texto diz, aqui no versículo 28, que é o último versículo do capítulo 1, diz: quando vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então Ezequiel está dizendo: quando eu contemplei a glória de Deus, ou seja, quando eu percebi a presença de Deus, real, ele diz: eu caí com o rosto em terra. Irmãos, essa é a postura de quem contempla a glória de Deus, ou seja, essa é a postura de quem tem a real consciência da presença do Deus vivo, do Deus majestoso. Esse é com quem tem consciência do Deus majestoso que nós servimos, se porta aqui dessa maneira. Então, o que ele diz? Ele diz: cair com o rosto em terra. Quando ele diz cair com o rosto em terra, ele está expressando isso, está mostrando aqui quem ele era e quem era o Deus que ele servia. Irmãos, precisa ficar claro para nós quem nós somos e quem Deus é. Então Ezequiel, com essa postura, está mostrando claramente quem ele era. Mas o que me chama a atenção agora, a partir do versículo 1 do capítulo 2, é que Deus, então, aí ele diz: ouvi, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Irmãos, Deus continua falando e Deus continua chamando pessoas para servi-lo. E talvez você que entrou aqui hoje, entrou através do convite de alguém, mas antes disso, Deus usou esse alguém porque Ele está chamando você para servi-lo. Mas o texto diz aqui, nos mostra aqui algumas coisas interessantes. Primeira coisa que o texto nos ensina é que o chamado de Deus, então Deus chama pessoas. Ele chama através da pregação de alguém, Ele chama através de uma curta palavra de alguém informal, Ele chama através de um convite, de uma mensagem informal que alguém ouviu de alguma maneira, mas Deus continua chamando pessoas. A primeira coisa que aprendemos aqui: quando Deus fala, Ele me lembra da minha origem, para que eu nunca me sinta orgulhoso. Essa é a primeira verdade, a primeira lição que nós aprendemos aqui. Quando Deus me chama, quando Deus nos chama, Ele me faz lembrar da minha origem, para que eu nunca me sinta orgulhoso. Vejam os irmãos que o texto diz. Aí Ezequiel completa, dizendo: esta voz me disse o quê? Olha a primeira expressão que ele usa aqui. Como é que Deus o chama? Como é que Deus o descreve? Deus diz assim: Ezequiel diz que a voz falou com ele e disse: filho do homem. Filho do homem. O que essa expressão quer dizer? Estranho isso, Filho do homem. É claro, talvez se isso aqui fosse nos nossos dias, nós iríamos dizer: é óbvio, é claro, filho do homem com uma mulher, mas não é isso que Deus quer dizer. O texto, quando ele diz aqui filho do homem, ele está querendo dizer filho de Adão, filho deste mundo, filho do pecado. Então, o que Deus está mostrando aqui para Ezequiel, está mostrando para ele: olha, eu estou falando contigo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o majestoso Rei dos céus e da terra, está falando com Ezequiel. Mas Deus faz questão de lembrar da sua origem. Deus faz questão de lembrar a ele: olha, eu estou te dando o privilégio de ser usado por mim. Eu estou te dando o privilégio de falar com você. Você continua sendo um mísero pecador. Você continua sendo filho do homem. Então, irmãos, Deus está mostrando aqui para Ezequiel, está falando com ele, está mostrando: olha, eu vou falar com você
e eu vou falar através de você, e você vai ser um instrumento meu aqui no mundo conhecido da época. Mas Deus não queria que o orgulho subisse no coração de Ezequiel. Deus não queria que Ezequiel se sentisse orgulhoso, como que dizendo assim: olha, Deus fala comigo, e Deus fala através de mim. Mas para quebrar todo esse orgulho de Ezequiel, Deus faz questão de lembrá-lo aqui. E todas as vezes que Deus fosse chamá-lo para falar alguma coisa com ele, Deus iria chamá-lo de filho do homem, como que estivesse dizendo assim: pecador, estou te chamando porque quero falar contigo, quero conversar com você, tenho uma mensagem para você aqui. Então, irmãos, isso aqui é para quebrar o orgulho dele. O apóstolo Paulo disse, até fez, orava porque ele tinha um problema de saúde. A gente não sabe exatamente qual era esse problema, pode ser que fosse um problema de visão que ele tinha, e ele orava a Deus, pedindo a Deus que tirasse ali aquela enfermidade que ele chamava aquele problema, que ele chamava de espinho na carne, que o atormentava, que o angustiava de certa maneira, que colocava limitações nele de certa maneira, e aí o Senhor disse para ele: olha, a minha graça te basta. Ou seja, em outras palavras, Deus está falando com ele: olha, eu não vou tirar, porque eu quero que você aprenda a lidar com isso, porque a cada espetada, desculpa a redundância desse espinho, porque a cada pontada desse espinho, se fosse uma enfermidade ou uma perseguição, aquilo iria lembrá-lo da dependência, que ele era eternamente carente e dependente da graça de Deus. Então, irmãos, Deus está mostrando aqui para Ezequiel, quando Deus chama alguém, ele nos faz questão de lembrar a origem, para que a gente não se sinta orgulhoso. Que prazer! Mas contrapondo também isso aqui, e numa outra perspectiva, a gente olha para os evangelhos e vê também Deus chamando, vê também as pessoas chamando Jesus de filho do homem. Então, olha que privilégio que Ezequiel tinha. Ao mesmo tempo que essa expressão foi usada para que Ezequiel lembrasse o seu lugar, para que Ezequiel lembrasse que ele era um mísero pecador, para que ele lembrasse que ele não era nada diante do Deus majestoso. Ao mesmo tempo, Deus está usando essa expressão para lembrar do privilégio que era poder ser um servo de Deus e poder servir ao majestoso Deus. Gente, que alegria, que privilégio poder ter recebido o chamado de Deus para servir. E Deus está chamando você aqui hoje. Deus está chamando você também para servir. Deus está chamando você também para conhecer. Eu tenho absoluta certeza que a mensagem pregada é Deus querendo se apresentar a você, para que você também possa se relacionar com Ele. Mas há uma segunda coisa que nós aprendemos aqui agora nesse texto. Aprendemos que o chamado, que quando Deus fala, ou quando Deus chama, Ele me lembra da minha origem, para que eu jamais me sinta orgulhoso. Segundo, quando Deus fala, ou quando Deus chama, Ele requer prontidão para que eu atenda o seu comando. Veja agora, irmãos, o que Ezequiel disse. Ele disse: essa voz me disse, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então, como é que ele estava? Depois de ter contemplado a glória do Senhor, ou seja, depois de ter contemplado a presença de Deus, Deus ali presente de maneira real, ele cai com o rosto em terra. E aí Deus fala com ele. O que Deus fala com ele? Deus fala com ele: levanta, ponte em pé. Ou seja, em outras palavras, Deus está falando com ele assim: olha, fica aí de prontidão. Então, levantar-se significava: eu quero que você me ouça, mas eu quero que você me ouça já pronto para realizar o meu chamado, para realizar o meu comando e para fazer aquilo que eu estou chamando você para fazer. Irmãos, Deus não nos chama para ficar estagnados. Deus não nos chama para ficar parados. Deus não nos chama para ficar assistindo a banda passar, não.
Deus nos chama para o seu trabalho, Deus nos chama para o seu serviço, Deus nos chama para podermos, trabalharmos na obra dele e ser um instrumento dele, aqui nesse mundo. E aqui então diz para Ezequiel: fique de pé, põe de pé, porque aí eu vou falar com você. Então o que Deus estava querendo dizer para ele? Eu quero prontidão, eu quero que você me ouça, mas eu quero que você me ouça já, pronto para fazer aquilo que eu estou ordenando que você faça. Irmãos, quantas coisas que Deus nos fala e que nós apenas guardamos na nossa vida, quantas coisas que nós até absorvemos nos nossos corações, quantas coisas que nós até entendemos, mas que nós não colocamos em prática nas nossas vidas. Quantas coisas que nós entendemos que precisamos fazer, mas que a gente não toma iniciativa nenhuma de fazer. Quantas coisas nós entendemos que Deus está chamando e requerendo de nós, mas que a gente não toma nenhuma iniciativa para fazer. Então, irmãos, nós precisamos entender que quem nos chama é o Senhor. Quem nos chama para o serviço aqui da igreja, embora Deus use aqui os pastores, os presbíteros, os diáconos, o ministério de louvor e os líderes de departamentos e ministérios, mas quem nos chama para tudo isso é Deus. Quem nos chama para a sua obra é o Senhor. Por isso, quando algo que é colocado na nossa mão, ou algo que Deus nos chama para fazer, nós precisamos de ter disposição para desenvolver. Nós precisamos ter disposição para fazer aquilo que Deus pede de nós. Irmãos, na maioria das vezes a gente entende o que Deus está pedindo de nós. Na maioria das vezes nós entendemos o que Deus está falando conosco. Nos fazemos muitas vezes de desentendidos, inventamos uma série de justificativas para dizer por que eu não fiz, ou por que eu não faço, ou porque eu fiz, ou porque eu faço, e justificamos uma série de coisas nas nossas vidas, mas deixamos muitas vezes de ter um coração pronto para realizar a vontade de Deus e o comando dele na nossa vida. Deus falou com Ezequiel: põe-te em pé, porque agora eu vou falar com você. Irmãos, Deus continua falando conosco. O que Ele quer? Prontidão. O que Ele quer? Disposição. O que Ele quer? Crente disposto. Irmãos, com disposição de fazer a sua obra, de realizar o seu ministério que Deus chamou para realizar. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Mas é uma outra coisa que nós vimos aqui. Então, primeiro nós vimos que quando Deus fala, Ele me lembra da minha origem, para que eu jamais me orgulhe por estar relacionando com Deus tão majestoso. Segundo, quando Deus me chama, Ele requer prontidão, para que eu atenda imediatamente o seu comando. Terceiro, quando Deus me chama, ou quando Ele fala comigo, Ele me capacita, para que eu discirna a sua voz, e para que eu entenda qual é a minha missão, qual é a missão que Ele tem para mim aqui neste mundo. Vejam os irmãos agora, aí ele continua agora, falando no versículo 2, agora ele diz: então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Irmãos, quando Deus nos chama, Ele me capacita para responder o seu chamado. Então, primeiro, eu só posso dizer sim para Deus, porque primeiro Ele me capacitou a isso. Eu só posso ter a fé que responde ao chamado para a salvação, porque Ele me dá essa capacidade de desenvolver a fé. Eu também só posso dizer, desenvolver aquilo que Deus colocou na minha vida, porque Ele me capacita para assim fazer. Irmãos, tudo o que nós fazemos não porque nós somos bons, ou nós fazemos não porque nós temos toda a capacidade de fazer, mas é porque Deus nos empodera, vamos assim dizer. O Espírito Santo nos dá a condição necessária para que nós sejamos o instrumento dele aqui na terra. Então vejam os irmãos que ele diz: Ele, o Espírito Santo, entrou em mim, e quando falava comigo, Ele me pôs de pé, e eu ouvi o que me falava. Então,
Interessante que ele já tinha dito essa expressão lá no versículo 8. Ele já tinha dito: e ouvi a voz de quem me falava. Percebam os irmãos que agora aqui no versículo 2 ele diz assim: e ouvi o que me falava. Então no versículo 28 ele diz assim: eu já identifiquei quem está falando comigo. Eu já sei quem está falando comigo. Eu sei que quem está falando comigo é um majestoso Deus. Agora ele disse: depois que o Espírito Santo entra no seu coração, depois que o Espírito Santo dá o discernimento para ele, agora ele está dizendo assim: e eu já entendi qual é a missão que Deus tem para mim aqui. Eu já discerni, já compreendi o que é que Deus está me falando, o que é que Ele quer. E aí, irmãos, o versículo 3 vem dizer tudo o que Deus estava esperando dele. E aí a expressão se repete de novo. Versículo 3, ele mesmo narrando. Ezequiel mesmo narrando, e ele começa dizendo: ele me disse. O que ele disse, irmãos? Versículo 3: filho do homem. Então Deus lembrando novamente da sua condição, de quem ele era. E aí ele disse: eu te envio aos filhos de Israel. Então Ezequiel agora havia compreendido, qual era a sua missão aqui neste mundo. Para que Deus o chamou, em que campo ele deveria atuar. Irmãos, Deus tem um ministério para cada um de nós. Deus tem uma missão para cada um de nós aqui neste mundo. Deus nos chama para uma missão aqui nesse mundo. Deus nos chama para desenvolvermos o ministério que Ele nos chamou, que Ele colocou diante de nós aqui neste mundo. Então cada um de nós temos uma missão de vida. Cada um de nós temos um ministério aqui nesse mundo. O ministério não é só para o pastor, o ministério é para todo mundo, o ministério é para a igreja, o ministério é para cada membro aqui desta igreja. E Deus te chamou aqui, tem um ministério para que você desenvolva, tem uma missão para que você desenvolva. Mas, irmãos, o que me chama a atenção também aqui nesse texto é que essa missão de Ezequiel era então ir aos filhos de Israel. E aí Deus começa a descrever as lutas e os desafios que ele iria enfrentar na sua missão. E aí Ezequiel disse que na sua visão aqui, que Deus revela a ele, Deus havia dito: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Deus está falando para Ezequiel: olha, eu vou te mandar para um lugar onde as pessoas são teimosas, onde as pessoas são obstinadas, onde as pessoas têm um coração duro, onde você vai dizer e muita gente vai resistir. Então, irmãos, as pessoas podem resistir à voz do pastor, as pessoas podem resistir ao chamado do pastor aqui, mas tem um chamado superior que é irresistível. Tem um chamado que está acima de qualquer chamado. E quando o Supremo Pastor chama, não há coração que resista ao seu chamado. Que você vai viver dramas horríveis, e você vai ter a impressão de que ninguém está te ouvindo, de que ninguém está te escutando. Mas quer eles ouçam, quer não, ouçam ou não, você vai continuar sendo um instrumento meu, e você vai continuar desenvolvendo essa missão, porque eu te chamei para isso aqui. Irmãos, os resultados daquilo que nós fazemos depende muito mais do Senhor da obra do que de nós. Nós executamos, nós fazemos, nós realizamos, nós respondemos do chamado de Deus, trabalhando e servindo na obra dele. O que vai acontecer depende da atuação, do toque dele, do seu propósito na vida das pessoas. E ele então diz para Ezequiel, para que Ezequiel jamais
né, chegasse para Deus e dissesse assim: ó Senhor, as pessoas não me ouvem, essas pessoas não me escutam, o Senhor me mandou para o meio de um povo que não ouve a minha voz. Por isso Deus avisa ele antes. Deus fala com ele: olha, a casa é rebelde, o povo é duro, e quer ouçam, quer não, essa é a sua missão. Então, quero dizer para os irmãos aqui hoje, se você tem a impressão de que lá na sua célula as pessoas não estão te ouvindo como elas deveriam, o seu trabalho, a sua missão é continuar fazendo o que Deus chamou para fazer. Se você está com a impressão, está desanimado, né, porque as pessoas não estão respondendo da maneira que você gostaria que elas respondessem, né? Então, a sua missão é realizar a obra que Deus te chamou para fazer. Os resultados é com Ele. Que seja Ele quem nos abençoe, que sejamos cada vez mais encorajados por Ele, e que vivamos e que tenhamos a plena consciência da nossa missão aqui neste mundo, do nosso ministério. Então, todos nós, irmãos, temos um ministério aqui nesta igreja, temos um ministério nas nossas famílias, temos um ministério nessa cidade que Deus nos chamou. Lá no seu trabalho, Deus tem um ministério para você lá. Talvez você não tenha entendido e nem pensado nisso ainda, mas Deus tem uma missão também lá para você. Então, que Deus nos abençoe e que estejamos lembrando sempre de que Deus nos chama para servir aqui neste mundo. Deus te chamou. Talvez você que esteja aqui hoje esteja entendendo que Deus está te chamando, mas Ele está te chamando para que você possa servir. Que Deus nos abençoe. Amém? Ministério.